Bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, dia 8 de junho, estamos aqui para uma meditação da palavra de Deus, para fortalecer nossa fé e nos fazer abrir mais os olhos espirituais para as coisas concernentes à salvação. Vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos que o Senhor dirija, meu Deus, as palavras, que o Senhor venha fluir, meu Deus, pelo Teu Espírito, aquilo que o Senhor queira e deseja que venhamos entender pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos aí com você a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje está um domingo maravilhoso, um domingo chuvoso. Estamos aqui e com o sonido, o barulho das águas, da chuva, maravilhoso. Vamos iniciar então com o tema da palavra, da meditação: a salvação da alma e os oponentes dela. Bem sabemos que enquanto formos dar o último suspiro e o espírito voltar para Deus e a nossa alma passa para a eternidade, sempre vai ter obstáculos, desafios, sempre vai ter coisas que tentam frear, que tentam minar a nossa fé para nos prejudicar e perder a salvação. Mas temos que estar atentos através da palavra e na comunhão com Deus. Então vamos iniciar com a introdução. A chuva aqui está bastante forte, por isso que estou falando um pouco alto. A introdução: quando realmente aceitamos ao Senhor Jesus de coração, recebemos a salvação. Isso está escrito em Romanos, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 9, que diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres no Senhor, serás salvo. Inicia-se a salvação na vida de todo aquele que crê. Vamos mais adiante. Diante dos primeiros passos que galgamos no caminho da salvação, o que tem que se haver? Nascer de Deus, nascer de novo, porque quem não nascer de Deus não entrará no reino dos céus. Portanto, é preciso nascer de Deus. Estar em uma igreja, dentro de uma congregação, não quer dizer que você está salvo. O salvo é todo aquele que é nascido de Deus, do Espírito, e conserva dentro dele esse Espírito. Está escrito em Romanos capítulo 8, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então tem que nascer de Deus e conservar o Espírito Santo dentro de nós. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que viver um sacrifício a cada dia, morrer para nós mesmos, para o nosso velho eu, para a nossa carne, a velha natureza, morrer para nossas vontades. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31, que diz, que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz: mas a cada dia temos que morrer para os desejos do pecado. O apóstolo Paulo diz: a cada dia morro para mim mesmo. Então, é algo que temos que ter essa ciência dentro de nossa mente. Temos que viver
um sacrifício dia após dia para conservar a salvação da nossa alma. Agora vamos para três pontuação desses oponentes, que colocamos aqui apenas 3. Haveria mais, mas para ganhar tempo, para não ser prolixos, para não se estender em tempo, em muito tempo e em palavras, vamos falar apenas de 3. Primeiro, a velha natureza. Se não morrer a velha natureza, se nós não guerrear contra a velha natureza, que a velha natureza é a natureza adâmica, aquela que foi iniciada no primeiro pecado do homem, que foi de Adão. Adâmica vem de Adão. Então, temos que fazer morrer, porque entrou essa natureza dentro do homem. E por meio dessa natureza que está escrito em Romanos 5, versículo 12, que diz que por meio do pecado de um homem entrou a morte, e a morte passou para todos mundo. Então, essa natureza entrou a todos que nascem nesse planeta Terra. Então, para tanto, temos que fazer morrer essa velha natureza, que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que Deus, usando o apóstolo Paulo, diz: fazei morrer a vossa natureza, despojai-vos da velha natureza. Então a gente tem que lutar contra algo que está dentro de nós mesmos. O salmista Davi disse que nós lutamos, eu luto, Davi dizendo no livro de Salmo, eu luto contra o homem igual a eu, ou seja, a velha natureza que está dentro do ser humano. Vamos para o segundo oponente. Esse é muito mais perigoso. Cada um dos 3 são muito perigosos, mas esse é um dos que atua mais no dia a dia e a qualquer momento do nosso cotidiano. A concupiscência dos olhos e a da carne. A concupiscência dos olhos. Eu vou ler apenas um versículo aqui, que diz assim, está escrito em 1 João, abre aí na sua Bíblia, primeira epístola de João, já próximo a Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 16. Olha só o que diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, quando nós não temos essa ciência de sabermos que estamos lutando contra uma natureza muito perigosa, corremos o perigo de perder a salvação. E por onde é que entra o pecado? Ele entra primeiro nos olhos. Os olhos, ele tem contato com a alma e o espírito. Então, quando a pessoa cobiça, aí já está entrando a influência do espírito do pecado. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que vem assediar os nossos olhos. Terceiro, e aqui estamos concluindo, as emoções do coração. As emoções. O coração, como está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração. Então, o coração significa emoções. Todas aquelas pessoas que não têm um espírito, não têm uma fé racional, ela é dada muito a emoções. Ela se deixa levar por emoções. E aí é onde mora o perigo. Uma fé que é cheia de emoção, ela é uma fé que prejudica. E temos visto muitas pessoas
até dentro das igrejas, nas emoções, querendo sentir uma emoção. Ora, bolas, nós temos visto esses dias por aqui na cidade, está havendo no Arena das Dunas, aqui em Natal, a festa junina, mas que dentro dela tem muitos ídolos, cantores, e as pessoas vêm de muito longe só para ver a música e sentir emoções. Ali vai vir bebida, vai vir euforia e o racional está muito distante. E por que não dizer que também há isso dentro de algumas igrejas, de algumas pessoas que servem a Deus? O apóstolo Paulo fala categoricamente em Romanos capítulo 12, ele disse: apresentai-vos a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo e em um culto racional, razão. Não precisa sentir emoção para você ter Deus em você e para ser feliz e para ter a presença. Precisa somente disso, ó, crer na palavra. A palavra é espírito e Deus é espírito. Então, a fé, ela tem que estar imbuída de espírito, razão, raciocínio e não emoção, porque na emoção o diabo pode desvirtuar a sua fé e você ter uma fé quase que fanática, e isso não é bom. Tenha uma fé racional, a fé racional, porque Deus é espírito, Deus é palavra, Deus é razão. Quando ele disse para a mulher samaritana que veio buscar algo ali no poço, e ele falou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Deus não é alma, Deus não é emoção. Pense bem nisso. Deus abençoe. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, pela tua misericórdia, o Senhor tem fluído pelo teu Espírito e por tua palavra os teus pensamentos, aquilo que precisa ser entendido espiritualmente. Abençoe todos e te louvamos em nome de Jesus. Graças a Deus, ótimo domingo, um domingo chuvoso para dormir e depois que acordar, tomar aquele cafezinho junto à sua mesa com sua família. Celebre a Deus, agradecendo pelo lar e pela família. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.